Pessoal, boa noite, bom domingo a todos. Espero que vocês tenham passado bem. Agora são exatamente 11 horas da noite e estou começando essa live para tratar rapidamente de alguns assuntos e conversar com vocês a respeito das acusações que tem feito a mim, principalmente em virtude de alguns padres e pessoal famoso que está aí falando mal de mim por um monte de lugar aí. Boa noite ao Fabinho que entrou aí, boa noite ao Carlos Nadalim, ao Gabriel Caju que está entrando, boa noite a todos. Eu pretendo falar aqui rapidamente de algumas acusações e explicar umas coisas rápidas para vocês, inclusive sobre o vídeo de amanhã que vai sair, se Deus permitir, até umas 8h30, 9 horas da manhã. O vídeo deve estar no ar amanhã. Vou começar a edição daqui a pouco, acabei de gravar e vou... se prepare porque tem outras denúncias, as coisas não param, as pessoas continuam me enviando as denúncias, continuam me enviando aqui o dia inteiro coisas que padres, bispos estão fazendo em vários lugares, né? Boa noite ao Vitor Marques de Oliveira, boa noite ao Matheus de Oliveira, está dizendo para eu escrever um livro sobre o caso da CNBB. Eu pretendo fazer isso mais para frente, mas eu preciso terminar o livro sobre aborto primeiro. Boa noite ao Paulo Mariano, a Michelle Fuser, aí de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. De vida difícil no Rio Grande, com muita gente petista por aí, né? Rodolfo Viana, meu querido, tudo bem? O Johnny Bandeiras, o áudio está muito baixo. Espera aí que eu vou pegar o fone, só um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Vou colocar o fone aqui, porque vai facilitar. Espera aí, pessoal. Aí, vejam se melhorou o áudio assim. Aí. Então, o que eu vou falar para vocês é o seguinte. Primeiro sobre as acusações, rapidamente, que estão fazendo, dizendo que eu estou querendo dividir a igreja. Boa noite ao Hugo, ao Daírton que entrou aí, a Nice Barreiro. As acusações é natural que ocorram, né? Inclusive teve um caso engraçadíssimo de uma pessoa que me mandou, até postei no Facebook, de um bispo, que me disse que eu sou a boca de Satanás na igreja para destruí-la, né? Daí o cara me falou assim, eu achei até ótimo que você falou isso, que o bispo falou isso, porque antes o bispo nem no Satanás acreditava, né? Então, pelo menos no Satanás ele já está acreditando, né? Supostamente eu sou a boca do demônio, né? Boa noite ao Ivo Pessoa, que entrou aí, Bruno Mendes, meu querido. Eu preciso conversar com você, Bruno. Agradeço todo mundo que entrou na live, então só para recapitular, vou falar rapidamente das acusações e do vídeo de amanhã. Então muita gente ficou levantando o fato de eu ter sido protestante, de eu ter sido batista e etc. Edivaldo Bertioli, boa noite, meu caro Marcos Delcolli. Bom, gente, isso não é novidade para ninguém que eu fui protestante, entendeu? Eu não escondo, nunca escondi isso de ninguém. Inclusive eu já fiz um vídeo falando que eu me tornei protestante já há algum tempo. E as pessoas acharam isso, nossa, um absurdo, como é que pode ser um protestante fazendo essas coisas? Será que ele é um novo Lutero, né? Mas, gente, que fique bem claro, o fato de eu estar denunciando essas coisas não implica que eu estou querendo dividir a igreja. Quem está querendo dividir a igreja são justamente essas pessoas que fazem conluios com partidos políticos de esquerda, que não é só porque eles sentam em reunião com o PT, é porque o PT tem um projeto anti-igreja. É porque o PT tem um projeto pró-aborto, pró-ideologia de gênero, é porque eles são parceiros do Foro de São Paulo, é porque, por exemplo, eu nunca vi a CNBB, que fala tão mal de corrupção, nunca vi a CNBB condenar, por exemplo, fazer uma nota, como é costume deles fazer, criticar, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores ou mesmo os deputados que se dizem católicos estão envolvidos em corrupção. Por que eles não emitem uma nota nesse sentido, né? Então, isso é uma coisa que eu sempre me perguntei, né? Até o próprio cardeal Dom Sérgio Rocha diz que a corrupção é uma forma de violência e ela mata, né? Pô, se a corrupção é uma violência e ela mata, então por que não fala nada do PT, não é mesmo? Então essa é uma pergunta que tem que ser feita, eles precisam ser indagados, precisam responder, né? Então no vídeo de amanhã eu vou abordar novamente aquela questão da nota da ABONG, esclarecer mais uma vez para vocês, vou contar casos de bispo envolvido com MST, olha gente, petista pagando evento de arquidiocese, tudo sempre com provas primárias, tá bom? Isso vocês podem sempre ficar tranquilos que eu vou sempre ser fiel às provas, né? E a materialidade dos fatos. Bom, a outra coisa que é preciso dizer para vocês é o seguinte.
As pessoas disseram assim, por exemplo, como o padre Joãozinho. Ah, veja o que o Bernardo está fazendo. Ele está denunciando a igreja nas redes sociais, lavando roupa suja em público. Que o negócio é a gente fazer uma correção secreta, uma correção de irmão no cantinho. Eu deveria ter ido lá a Brasília, conversado com o Dom Sérgio Rocha, né? Até poderia, né? Mas a questão é a seguinte, desde 1952 a CNBB existe. A CNBB existe desde 1952, um dos pivôs dessa ideia toda foi Dom Helder Câmara, me disseram que é um absurdo eu chamar Dom Helder Câmara de comunista, porque ele está em processo de beatificação. Veja, o Dom Helder Câmara pode estar em processo de beatificação, pode ser considerado até um servo de Deus, como ele está sendo chamado, mas o problema, minha gente, é que o Dom Helder Câmara era conhecido e continua sendo conhecido como o arcebispo vermelho, é isso que ele é, entendeu? Ou era, né? Então, assim, querendo ou não, ele era comunista, estava envolvido com todo esse tipo de projeto, e se ele está em processo de beatificação, ele ainda não é santo, não é nem beato, né? Então, eu tenho toda a liberdade de falar, porque isso são fatos, não é invenção minha. E aí me disseram, então, que eu deveria ter corrigido em privado o pessoal da CNBB. Veja, a CNBB existe, então, desde 1952, vem fazendo mil coisas desde lá, várias. Vocês conhecem as pessoas que sempre denunciaram os problemas políticos que a CNBB vinha se envolvendo. Desde o professor Olavo de Carvalho até outros padres, sempre denunciaram esse problema. E eles nunca mudaram. Gente lá de dentro já tentou corrigir. E depois foram bispos que foram colocados em dioceses na PQP, entendeu? Então, assim, a arquidiocese já foi, a CNBB já foi corrigida em secreto. Porque Jesus disse, corrija em secreto primeiro sozinho. Depois chama mais alguns irmãos para corrigir. Se eles não fizeram isso, você trata essa gente como pagã e expõe tudo para o público para todo mundo saber. Então é isso, gente. O que eu fiz é assim, faz mais de 30 anos que a CNBB está sendo corrigida. Chegou a hora da gente falar isso em público. E disseram, não, o problema agora é que o Bernardo fez expôs os fatos e tal. Gente, se expor os fatos fê-los passar vergonha e denegriu a honra, supostamente denegriu a honra dos bispos, é porque os fatos são ruins mesmos. O que nós temos que fazer? São uma verdade, não é mesmo? Então, a coisa é muito simples, não é mesmo? Então, eu só queria ler aqui, para quem talvez não tenha tido acesso ao que eu escrevi, eu vou ler rapidamente uma nota que eu escrevi sobre criticar ou não o clero baseado na tradição da igreja. Eu mencionei o caso, por exemplo, de Santa Catarina de Sena. Boa noite, André Medrado, Felipe Aranha, boa noite, Felipe Ivo, boa noite a todos. O caso de Santa Catarina de Sena, que, meu Deus do céu, né? Foi lá, o Papa estava em Avignon, no norte da França, na França, e aí ela chegou para ele e disse assim, olha aqui, o senhor podia virar homem, largar essa cidade que não é aqui a cidade eterna, o lugar onde o Papa deve ficar, e volte para cá, seja homem, Papa. Que era o Gregório XI, Gregório XI. Pois ela foi lá, ela era leiga, ela não era, entendeu? Foi lá e deu um passa-moleque no Papa e o Papa voltou. Entendeu? É assim que tem que ser, né? Outra coisa que eu mencionei também, aqui o próprio São Tomás de Aquino, graças a Deus, me ajuda, ele menciona na Suma Teológica o seguinte, havendo perigo próximo para a fé, os prelados devem ser corrigidos, devem ser inquiridos, arguídos, perguntados, até mesmo publicamente, diz São Tomás de Aquino. Ele diz ainda, aquele que admoesta caridosamente o seu superior, nem por isso deve considerar-se melhor do que ele. Eu não me considero melhor que eles. Antes, diz São Tomás de Aquino, presta um serviço ao que corre um perigo tão grande quanto maior for o grau que ele ocupa. São Tomás de Aquino está dizendo o seguinte, porque o cara tem um posto muito alto, tem muita gente que depende dele. Então eu estou fazendo um favor a ele, ajudar a não destruir a vida das pessoas que dependem dele. No caso, por exemplo, de um bispo, não é mesmo? Ou até de um padre. E São Tomás de Aquino continua. Deve-se dizer que quando há um perigo iminente, ou seja, que já vai acontecer para uma multidão, não se aplicam as palavras do Senhor sobre correção em secreto. Porque então o irmão que peca não pecaria somente contra si mesmo ou contra uma outra pessoa, pecaria contra uma multidão de pessoas. Né? Então se trata, como diz São Tomás de Aquino, de uma correção de um erro que é público, de um pecado que é público, que tem um dano extensivo, que não se restringe somente a si, e que, portanto, ameaça a nossa fé e deve ser, sim, exposto publicamente para ajudar as pessoas, e a rede social é o meio adequado para isso. Né?
O Papa Adriano II também disse, a respeito de uma controvérsia que teve lá com Honório, que foi anatemizado, considerado maldito, né, por orientais, mas deve-se recordar, diz o Papa Adriano II, que foi acusado de heresia, o único crime que torna legítima a resistência dos inferiores aos superiores, bem como a rejeição das suas doutrinas perigosas, perniciosas. Ou mesmo o São Roberto Bellarmino, que é um santo maravilhoso, pouca gente conhece, mas é um santo assim eruditíssimo, que tem uma obra muito extensa. Boa noite, Ideia, querida, Ideia Pires, Johnny Cruz. De São Bellarmino. Assim como é lícito resistir ao pontífice, ao Papa, que agride o corpo da igreja, assim também é lícito ou permitido resistir ao que agride as almas, ou o que perturba a ordem civil. Ou seja, fazer com o PT, que perturba a ordem civil, é justamente isso. Ou, sobretudo, aquele que tentasse destruir a igreja, que é o projeto da esquerda, principalmente. Digo, São Bellarmino, que é lícito, permitido resistir não fazendo o que ordena, inclusive impedindo a execução da sua vontade. Ainda mais, o Caetano, nas obras de Francisco Vitória, diz o seguinte: deve-se resistir em face ao Papa, mas no caso aqui também pode ser um bispo, um padre, etc., que publicamente destrói a igreja. Então, assim, e outro exemplo, por exemplo, boa noite, Gabriel Vaz, Antônio Pereira, o próprio São Paulo, que era o último dos apóstolos, ele tinha sido um assassino de cristãos, foi lá, boa noite, William Breto, São Paulo era um assassino de cristãos, virou um apóstolo, e depois saiu pregando aos gentios. Quando ele chegou lá em Roma, lá em Jerusalém, ele viu o São Pedro, foi o primeiro papa, fazendo um monte de hipocrisia e deu-lhe de dedo na cara. E era uma autoridade acima dele. Mas por quê? Porque São Pedro estava agredindo a fé publicamente, etc. e tal. Assim como São Tomás de Aquino explicou, não é mesmo? Então, gente, só voltando para quem não estava na live até agora, a correção pública, ou seja, a exposição pública dos assuntos que eu fiz foi em virtude de que faz 40 anos que a CNBB, não toda, mas a cúpula principalmente, vem tendo atitudes que precisam ser corrigidas. Isso já foi tentado, a correção já foi tentada ser feita desde dentro, não foi, segundo os preceitos de Jesus, e agora ela está sendo exposta publicamente para que os fiéis sejam preservados, para que, por exemplo, o dinheiro da campanha da fraternidade seja bem aplicado, né? A CNBB não explicou a questão da ABONG, porque a própria ABONG depois emitiu uma nota dizendo que é ela mesma que administra o dinheiro que vai para ela, supostamente, para depois aquela tal da plataforma. A CNBB não explicou a nota, não explicou os dinheiros que vai para a Esquel, que é aquela fundação que é administrada pelo PT, pela ABONG. Isso ela não explicou. Não explicou as doações ao Caritas. O Caritas, gente, recebe dinheiro da Fundação Ford, recebe dinheiro da CUT, do MST, da Pastoral da Terra, recebe dinheiro de 5 organizações do governo. Que organização que vai bater na mão que afaga? Entendeu? Então, esse dinheiro público no Caritas pode sim comprometer a ação dela em virtude das suas ligações com o governo, né? E rapidamente quero só mencionar para vocês uma coisa importantíssima. Houve pessoas que me disseram que eu vou receber um processo. Tem gente que é ligada à CNBB e diz que eu vou tomar um processo da CNBB, que eles estão aí fazendo de tudo para encontrar. Boa noite, Alexandra Pravadelli, estou mandando o oi que você pediu aqui. E estão dizendo que eu vou receber um processo da CNBB por injúria, sei lá o que eles vão fazer. Mas, gente, olha, se a CNBB me processar, eu vou recorrer à justiça e vou cumprir as minhas obrigações legais e farei de tudo para provar a minha inocência, que eu acredito que está óbvia, porque eu não falei nada demais, a não ser os fatos que estão acontecendo, mas isso eu não recebi nenhuma notificação, né? E outra coisa, tem muito padre no Brasil, padre do Nordeste ao Sul do Brasil, dizendo que eu estou fazendo tudo isso porque eu sou recém-convertido à Igreja Católica e que eu fui batizado agora e que o bispo me deu um esculacho. Boa noite, Cláudia Piovesan. Dizendo que eu fui batizado agora, que o bispo me deu um esculacho e tudo que eu estou fazendo é uma vingança contra a igreja. Gente, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu fui batizado na Igreja Santo Agostinho, em Curitiba, em, acho que 28, se eu não me engano, de abril de 1988, 3 meses depois que eu nasci. Eu tenho certidão de batismo aqui em casa. Quem quiser vai lá na Igreja Santo Agostinho, em Curitiba, que fica ali perto do Museu do Olho, Museu Oscar Niemeyer, e vai lá e peça para o pároco as
lista lá dos batizados, vocês vão ver meu nome lá no dia 20 e tantos de abril de 1988. Então, eu fui batizado da igreja depois, virei protestante e há um tempo eu já estou católico, muito convicto, graças a Deus, e amo a igreja e jamais quero sair daqui. Eu me encontrei, né? E estou tentando arrumar casa, eu amo a igreja. Quem ama a sua família quer protegê-la dos lobos que estão dentro dela, né? Outro dia eu recebi um áudio no WhatsApp de um padre que me disse assim: olha, Bernardo, tudo que você está fazendo não é nada mais do que uma coisa. Você está dizendo, olha o lobo, olha o lobo. Você está dizendo, cuidado com o lobo. Boa noite, Luciana Pires, boa noite. Ah, olha, a Bel entrou aqui, Vinícius de Oliveira, que bom, Vinícius Oliveira, boa noite a todos. Então, comentar rapidamente então do próximo vídeo que vai sair amanhã, por volta das 8h30 da manhã, Silvia Liberatore, boa noite. Eu vou publicar mais um vídeo amanhã, provavelmente vai ter uns 12 a 13 minutos, não dá para fazer vídeo longo, vídeo curto, porque as denúncias são muitas, né? Tem denúncia do Rio de Janeiro, do Mato Grosso, aqui do Paraná, do norte do Paraná, e então teve um padre aqui, Gabriel, que disse, concedo-te a bênção sacerdotal. Muito obrigado, padre, muito obrigado. Todos os padres religiosos que estão me ouvindo aqui. Quero dizer para vocês que, além de todas as denúncias, tenho recebido alguns ataques, mas são, eu acho que inexpressivos comparados com o apoio que eu tenho recebido de muitas pessoas, né? E recebido inclusive apoio de bispos que têm me mandado e-mails, eu tenho freis que têm me mandado e-mail, religiosas. Teve uma moça que entrou em contato comigo que disse assim, Bernardo, eu estou indo para o Carmelo, eu vou virar uma monja carmelita, uma religiosa carmelita de pé descalço, e eu digo para você que quando eu entrar lá eu vou lembrar de rezar por você todos os dias da minha vida que eu estiver no Carmelo. Rapaz, aquilo me emocionou tanto, eu achei aquilo tão bonito. Então, apesar da confusão toda que está causando, muita gente fazendo vídeo, me respondendo e tal, as pessoas, em 99% dos casos, quando falam do vídeo, das denúncias, tentam atingir a minha pessoa. Eu não tenho apego à imagem pública pessoal, senão não estaria me expondo tanto. Eu tenho apego à verdade e estou disposto a defendê-la até o dia que eu morrer. Eu tenho esse problema, né? Porque eu já arrumei muita confusão por amar a verdade e querer defender a verdade, né? Então, eu vou continuar fazendo isso aqui até onde Deus permitir, né? Vou continuar intensificando meu trabalho com relação ao aborto, à ideologia de gênero, a questão das análises políticas de globalistas. Eu não vou perder esse filão, eu vou continuar sim trabalhando em cima disso, mas é que esse momento da quaresma está sendo muito oportuno e que Deus deu essa brecha para eu poder falar da CNBB. E muitas pessoas então se empolgaram com isso e estão trabalhando. Tem o site Paráclitos, tem o site Martelo dos Hereges, que estão fazendo um bom trabalho de investigação. Meu amigo Bruno Braga também está no Facebook, todo dia postando alguma observação, muito sábio. Sigam o Bruno Braga, uma fotinho preta e branca dele. Então é isso, gente. Eu agradeço demais a todos vocês que têm me seguido, curtido os vídeos, compartilhado. E queria dizer para vocês que nós não podemos parar, que a gente tem que continuar lutando, rezando e pedindo a ajuda de Deus. E eu quero dizer para vocês o seguinte, para encerrar essa live, né, que se eu for de fato processado, olha o calor que eu estou suando aqui, se eu de fato for processado pela CNBB, saiba que depois disso vai ser aberto um precedente. Para todo aquele que contrariar a voz de bispo mandão, vai ser processado também. E o ano do laicato, o ano do leigo, vai se consolidar no ano em que os leigos tiveram a sua boca calada. Mas nós não vamos nos calar, nós vamos continuar falando e começar a fazer a lava-jato na igreja, que já passou da hora, né? Já passou da hora de fazer a lava-jato na igreja. Então, um beijo, boa noite, já foram 20 minutos de live, está mais do que ótimo, agradeço aqueles que não tiveram a oportunidade de assistir as observações que eu fiz desde o começo da live há 20 minutos atrás. Assim que eu terminar a live, vocês terminem, voltem lá e assistam novamente. E aqui o Rui Nunes falou que ele é reformado, né? Ele é protestante. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Os protestantes têm feito um trabalho péssimo em relação à esquerda no meio protestante. Tá? Eu preciso dar um puxão de orelha porque eu fui protestante, conheço muito bem esse meio. No meu vídeo da CNBB eu mencionei a questão do Conselho Mundial, da Visão Mundial,
Mencionei a questão do Ariovaldo Ramos e de tantos outros padres que estão ligados, tantos outros pastores que estão ligados a ele, e os protestantes estão quietos. Eu digo para vocês, protestantes, ou vocês começam a limpar a casa de vocês agora, cada um na sua igreja, porque vocês não têm um centro que unifica tudo, é tudo uma bagunça mesmo, é assim que é para ser. Comecem a limpar a casa de vocês, porque daqui a pouco, quando vocês abrirem os olhos, vai estar tudo tomado, e vocês vão ter que lidar com tipos como Edir Macedo, Valdemiro Santiago, e tantos outros, e ainda com petista na igreja. Tá? Então, cuidem com os petistas na igreja de vocês. E não acho que petista é só cara pobre, etc. Entendeu? Tem muito cara com grana que curte ideologia de esquerda, viu? Então aprendam, entendam, estudem tudo isso, porque vocês não podem permitir que isso entre na igreja de vocês, porque onde isso entra, mata as vocações. E eu me lembro quando eu estava em Cabo Frio, a convite de um padre lá, eu fui dar umas palestras sobre gênero na cidade, o padre me apontou um convento. E me disse assim, tá vendo aquele convento ali? Era um monastério, na verdade. Aquilo tinha um número de vocações imenso, fazia padres, era um negócio super ativo. O bispo colocou um cara ligado à teologia da libertação para administrar o mosteiro. Sabe o que aconteceu com o mosteiro? Acabou. Acabaram-se as vocações, acabaram-se os... O monastério fechou. Então é isso que acontece. Onde a teologia da libertação entra, morre a vocação, morre tudo. Fica todo mundo com mimimi ligado só a coisa de esquerda. Tá bom, gente? Então, protestantes, comece a cuidar da sua casa também, viu? A gente só está mais infiltrado porque nós estamos mais tempo na ativa. Vocês se cuidem, sejam zelosos e não parem, tá bom? O Padre Jean, Gabriel, obrigado. O Rui Nunes que está aqui, Silvinha Elizabeth. Então, gente, força na peruca, como dizia um amigo meu. Não desistam, estudem, sejam cautelosos, criteriosos e não tenham medo de padres, de bispos, de pastores que desobedecem a Deus, porque nós não temos que obedecer a Deus se esse bispo ou padre desobedece a Deus também. Então, como diz São Pedro, cumpre obedecer a Deus antes que os homens, não é mesmo? Então, naquilo que os bispos, os padres e religiosos, etc., falam em nome de Deus, nós vamos segui-los, vamos bonitinho ser obedientes, sim, porque a hierarquia é uma coisa importantíssima e mantém a estrutura em pé, mas a hora que esses homens começarem a debandar e fazer conluio e ficar amaziado com a esquerda ou com a direita excessivamente também, não importa, nós vamos repreendê-los e vamos tentar corrigir a situação, mas não vamos obedecê-los. Porque depois Deus vai cobrar da gente, não é? Vai cobrar de cada um, o juízo é particular. Cada um terá que enfrentar o juízo de Deus. Então, um bom domingo, bom descanso, já está tarde, gente, são 11h22, vão dormir, porque eu ainda vou editar o vídeo de amanhã, tá bom? Então, lembrando, amanhã 8 e pouco da manhã, 8h30, eu vou postar o vídeo novo. Aguardem, eu não tenho o nome do vídeo ainda, vou ter que pensar no nome, tá bom? Deus abençoe a todos, descanse e até amanhã. E sabe, se vocês tiverem alguma denúncia, alguma coisa, me mandem pode mandar aqui pelo Facebook, mas se melhor se vocês mandarem no meu e-mail, que é bernardo.liberdade@gmail.com. Se vocês têm denúncia, bernardo.liberdade.com, @gmail.com, bernardo.liberdade@gmail.com. Mas lembre-se, só me mandem coisas que vocês tiverem fonte primária, foto, documento, vídeo, áudio, só me mandem isso. Não me mandem tipo, a tiazinha da esquina falou que o bispo saiu com a fulana. Eu não quero esse tipo de coisa, só quero prova primária, tá bom? Porque acabou o tempo, acabou a moleza, esses bispos infiltrados, padres infiltrados, esse pessoal aí que é travestido de padre, tá brincando com a coisa errada. E nós zelamos pela igreja e não vamos deixar isso acontecer, tá bom, gente? Então, obrigado, uma boa noite, descanse, que o Senhor esteja com todos nós. Um abraço, tchau, tchau, gente.